crise dos 20 e poucos. Eu quero te trazer nesse vídeo uma perspectiva que talvez tu ainda não tenha escutado. Se tu tá esperando ouvir que tá tudo bem, afinal você só tem 20 e poucos anos, esse vídeo não é pra ti. Mas se tu tá preparado ou disposta a encarar um desconforto, esse vídeo é pra ti. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. E para que a gente construa uma vida e uma carreira significativas e que sinta orgulho do que faz e vive, a gente precisa buscar o desconforto, buscar encarar o desconforto, tá? Mas o que é isso na prática? A verdade é que a gente vive correndo para longe do desconforto. E ele nos leva a crises. É isso. O que eu quero dizer com a crise dos 20 e poucos é que tem muita gente por aí falando que, ai, a crise dos 20 e poucos, mas, ai, só temos 20 e poucos, tá tudo bem, a gente só tem 20 e poucos, vamos parar de se cobrar, é sempre essa ideia, vamos parar de se cobrar. E nunca a ideia de, vamos trazer consciência para isso, vamos pensar a respeito disso. O que eu quero dizer com isso? Existe uma grande diferença entre eu estar em uma crise dos 20 e poucos, porque eu estou me comparando, porque eu estou sobrecarregada, porque eu estou querendo dar conta de tudo ao mesmo tempo, e eu simplesmente estar entendendo que, bom, tá na hora de eu fazer alguma coisa, tá na hora de eu dar um jeito na minha vida. Vocês entendem que tem uma diferença? Quando a gente chega num lugar onde a gente está se comparando muito, onde a gente está se cobrando muito, talvez seja a hora da gente voltar à consciência e entender o que faz sentido pra gente, diminuir esse olhar para o mundo externo, esse olhar para o que os outros estão fazendo e entender mais do que eu deveria estar fazendo dentro das minhas expectativas com o meu futuro, dentro do que eu quero viver, dentro dos meus valores. Como eu posso me adaptar, como que eu posso me tornar uma adulta mais saudável, mais ativa na vida, dentro das minhas expectativas. Bom, o que eu quero para minha vida, para o meu futuro? Quais os comportamentos hoje que eu estou tendo que estão alinhados com isso? Ou será que eu estou só vivendo, ou estou só colocando, preenchendo tarefas no meu dia porque fulana faz assim, porque ciclana faz assim? E o que eu percebo é que muito dessa crise dos 20 e poucos, que tem sido cada vez maior, assim, né, aumento dessa crise, é muito por esse consumo da vida alheia. É muito por olhar para o que fulano e ciclano estão conquistando com 20 e poucos e olhar menos para o que eu quero, para o que faz sentido para mim, para onde eu estou e para onde eu estou indo. E aí o que acontece? Empacam, param, porque entram nessa crise, nesse não, nada tá dando certo, nada tá certo, porque fulano já fez isso, fulana já fez aquilo, e não sabem para onde ir. E aí tem uma fuga. A fuga é, eu só tenho 20 e poucos anos. Mas esse não é o caminho. O caminho não é pensar, eu só tenho 20 e poucos, então tá tudo bem. Porque isso nos leva a uma falsa ideia de que os 20 e poucos não têm grande importância, mas eles têm uma grande importância. É claro que tem. E negar isso é uma ilusão. É fugir da maturidade. É fugir da autorresponsabilidade. As nossas decisões hoje têm impacto, sim. Não é como se a gente entrasse nos 20 e poucos, desligasse um botão e aqui a gente pode fazer tudo e dane-se todo mundo. Não, é importante que a gente também queira, nesse período, desenvolver consciência, tomar melhores decisões, tomar decisões. Às vezes, o principal é a gente começar a tomar decisão, se movimentar. Só fugir, porque eu só tenho 20 e poucos, então eu nem vou sair da casa dos meus pais ainda, porque eu não preciso pensar nisso, eu não vou fazer isso, ou eu não vou ainda buscar um emprego, ou eu não. E aí vai encontrando esses mecanismos de fuga mesmo, como por exemplo, eu só tenho 20 e poucos. Existe uma grande diferença nessa cobrança de realmente de comparação
E essa cobrança de entender, bom, tá na hora de eu começar a fazer alguma coisa com a minha vida. É normal que a gente tenha momentos de dúvidas, de incertezas, em fases diferentes da nossa vida. Aos 20 e poucos anos, isso é bastante comum. É comum que a gente tenha dúvidas, mas quando a gente tem dúvidas é hora de buscar clareza. Às vezes respostas, ou às vezes se movimentar, porque é um movimento que vai nos trazer respostas. Como, por exemplo, a carreira. Se eu não sei o que eu gosto e eu não tenho nenhuma referência, eu preciso começar a fazer alguma coisa para que eu tenha referências. Quando eu comecei a trabalhar como secretária, eu não sabia se eu gostava daquilo, eu descobri que eu não gostava. Mas eu descobri coisas que eu gostava. Quando eu comecei a trabalhar com recrutamento e seleção em uma empresa, eu descobri coisas que eu não gostava e que eu gostava. E assim a gente vai descobrindo coisas sobre a gente. Se eu não tivesse começado a trabalhar, eu não teria descoberto certas coisas sobre mim. Às vezes tem respostas que vêm do movimento e a gente precisa entender isso para que a gente não trave achando que precisa que todas as respostas estejam alinhadas e caiam aqui, né, na nossa cabeça simplesmente. E o que eu quero dizer com as fases e que existem fases e momentos de incerteza e que isso é comum, é como, por exemplo, recentemente que eu saí do CLT para empreender. Foi um momento de incertezas também. Eu tinha uma certeza, mas eu tinha muitas incertezas, medos, inseguranças. Isso é comum, é normal. Mas o que eu faço frente a isso? Eu podia estagnar e ficar me comparando com quem já está em anos empreendendo ou quem já está colhendo muitos frutos e já está há 1000 anos à frente nesse movimento? Ou será que eu posso olhar para mim e as decisões que eu tenho e como eu posso tomar melhores decisões a partir do lugar onde eu estou? Então, não é que a crise dos 20 e poucos, tá tudo bem, a gente só tem 20 e poucos. Não, não tá tudo bem continuar nesse lugar. Porque se a gente aceitar continuar nesse lugar de crise, a gente vai estender essa crise para os nossos 30, 40. Isso é muito comum. Tem um livro que eu gosto muito, eu indico para todo mundo. Se hoje tu sente que tá na crise dos 20 e poucos, leia esse livro. A Idade Decisiva. Ela fala justamente sobre isso. Sobre como muitas pessoas acreditam que essa fase dos 20 e poucos a gente pode tudo. E que tá tudo bem, é sem consequências. Quando na verdade elas têm um impacto também, essas decisões. E isso não é para ser ruim. Vocês entendem que quando a gente para se comparar, se torna ruim? A gente alimenta essa crise. Agora, quando a gente para e começa a pensar no que a gente pode fazer dentro das nossas expectativas com o futuro e o que realmente a gente tem feito ou deixado de fazer, essa consciência, a gente assume a autorresponsabilidade e começa a se movimentar. E há muitas pessoas que começam a se agarrar a essa crise ou a essa ideia de que tudo bem, esse período é como se fosse um limbo. Acabam se frustrando lá na frente, porque percebem que deixaram de tomar decisões importantes nesse período, de se movimentar nesse período. Então, não deixe de se movimentar. Não se agarre à ideia da crise dos 20 e poucos. Não queira ficar nesse lugar da crise dos 20 e poucos. Talvez tu esteja assim com dúvidas, com incertezas, mas pense o que pode fazer a partir disso. Quais são as dúvidas? Quais são as incertezas? Tome consciência delas. Faça uma lista das dúvidas, das incertezas, das possibilidades. Quais dessas possibilidades se encaixam mais com essas expectativas com o futuro? Um exemplo, e inclusive ela fala algo semelhante no livro. Alguém que quer muito, sonha em adquirir, alcançar a independência financeira, casar e ter filhos, mas não se compromete em nenhum relacionamento, se relaciona com qualquer pessoa, não está no emprego e nem procurando um bom emprego ou se especializando ou, enfim, fazendo algum movimento de carreira. Então, o que ela quer não está alinhado com o que ela está fazendo. O que ela precisa fazer é identificar o que de comportamento precisa mudar.
E aí a pessoa se direciona, bom, eu preciso começar a ter mais critérios nos meus relacionamentos, porque se eu quero me casar, construir uma família, eu preciso encontrar alguém que esteja alinhada com isso, que tenha também os mesmos valores, que esteja se direcionando e que possa se direcionar isso comigo. Bom, se eu quero crescer na minha carreira, se eu quero adquirir essa independência financeira, o que eu posso fazer hoje? Quais movimentos da minha carreira eu tenho feito, quais eu tenho deixado de fazer? Isso é trazer para a consciência. Isso é assumir a autorresponsabilidade, mesmo em meio ao caos, que as incertezas, as dúvidas que podem estar sim gerando esse caos mental, ainda assim a gente pode decidir sair desse caos, mesmo aos 20 e poucos. Entende? Eu espero que tu tenha compreendido e que tu saia daqui já colocando para o papel, tirando da cabeça e levando para o papel como um meio de organizar as coisas, como um meio de decisão. O que eu vou fazer a partir disso? E que comece a fazer, que torne a tua vida e a tua carreira ainda mais significativas.